É, esse exercício que o senhor passou, cheguei agora um pouquinho atrasado, não sei se você falou, é até amanhã? É até amanhã? Não, mas ainda não falei nada. Ah, A gente tá. estava só Cheguei agora. conversando aqui de outras coisas. Beleza, então. Então, ó, o que que eu tenho para aula de hoje? A aula de hoje, pessoal, vai ser o seguinte: eu vou dar um feedback sobre o que eu esperava das questões da prova, para vocês terem um direcionamento mesmo, certo? É, primeiro de tudo, eu gostaria de falar que eu gostei do resultado da prova, tá? Eu estou percebendo assim que vocês estão entendendo, mas tem algumas coisinhas conceituais que eu acho que é bom eu pontuar aqui para vocês hoje, até para a gente continuar, porque vocês vão usar para o resto da faculdade, né? Então, é da faculdade e depois também na profissão. E aí, eu vou ressaltar esses pontos principais, tá? E aí tem a ver com a atividade, né? Então, aqueles pontos que eu coloquei na atividade, que é para vocês refletirem sobre, são alguns conceitos importantes que a gente tem em engenharia e que a gente tem que ter claro para nós, certo? E aí, ao longo da prova, a gente vai discutir isso, tá? Então, eu vou falando, se surgir alguma dúvida, pode interromper com áudio, ou pode mandar alguma mensagem aqui no chat, que vocês têm acesso agora pelo Google Meet, e aí a gente vai conversando. Só deixa eu falar, agora, o que vai acontecer? A orientação da instituição é que a gente faça todas as nossas aulas ao vivo, né? Então, a gente vai ter sempre aí em torno de 20 a 40 minutos de aula ao vivo aqui, e depois mais de meia hora, 40 minutos de um tempo para vocês resolverem uma atividade, né? Obviamente, vão ter atividades que vão ser um pouco mais complexas, e aí vocês vão levar um tempinho a mais do que 40 minutos para fazer. Mas vão ser raras essas atividades, tá? E aí, se caso acontecer de ter que ter alguma atividade um pouco mais longa, aí eu divido em duas atividades, né, em 2 dias, para poder ficar mais tranquilo, né, para não ficar tão estressante. Porque até é um feedback, assim, entre a gente mesmo, né, que tá, às vezes acaba ficando um pouco estressante, né. Semana passada, inclusive, vocês tiveram a semana de provas, não foram provas fáceis, eu imagino, né. A minha, pelo menos, eu coloquei uma quantidade de conceito bem grande, então não dava para ter estudado no dia, fazendo a prova e estudando, então tinha que ter estudado antes Você é para poder. malandro, né, professor? Colocou só Porque 6 questões, aí vai fazer as 6 questões dá 20. então, é porque eu coloquei as questões que estavam relacionadas na mesma sessão, né? Mas eram 10 questões. Só que eram 10 questões que eram questões que tinham que pensar, assim, sabe? Então, que nem, por exemplo, a nossa prova no presencial, se fosse presencial, é óbvio que seriam 15 questões, mas seriam 5 questões fáceis. Então, que vocês fariam assim, ó, sem pensar, né, só com, enfim, facilmente. Mas daí, como vocês estavam, como a gente está numa situação diferente, a orientação foi que a gente colocasse questões que precisasse pensar. Então, a ideia foi essa. Só que daí, na correção também, eu peguei leve, né? Então, eu não fui a ferro e fogo, até porque eu percebi que vocês estão pensando corretamente, né? Então, são pequenas coisas, pequenos detalhes que fazem um pouco de diferença, e aí, obviamente, eu fui descontando alguma coisa, assim, mas a maioria das coisas vocês estão pegando sim, certo? Então, vamos discutir nossa prova, tá? Então, ó, os dois primeiros exercícios, aliás, os 4 primeiros exercícios, eles estão relacionados às propriedades geométricas de figuras planas, né? Então, o que são essas propriedades geométricas? Tem lá centroide, momento de inércia, principalmente, né? Centroide, momento de inércia em relação ao eixo x, momento de inércia em relação ao eixo y. Né? Então, são essas 3 coisas são as mais importantes, por isso que eu pedi isso na prova. Aí o que acontece? Na primeira questão, a gente tinha um semicírculo, né? Acho que vocês vão lembrar aí. Esse semicírculo ele tinha um espaço vazado, né? Um quadrado vazado. Vou abrir a figura aqui só para vocês relembrarem, tá? Deixa eu pegar aqui. Já estão enxergando a tela?
Agora sim. Tá. Então, ó, tem esse semicírculo e daí tinha esse semicírculo com esse retângulozinho aqui vazado. Então, aí o que acontece? O centroide de um semicírculo, ele ficaria mais ou menos aqui, né? Então, vocês tinham lá acesso a tabelas na internet para ver esse cálculo, o centroide pronto. Eu cheguei a passar para vocês também em sala de aula. E aí o que acontece? Se eu tenho esse espaço vazio aqui, ó, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que o meu centroide ele vai se deslocar para esse lado aqui, né, que é para o lado da direita, né? Se eu tivesse o vazado aqui para esse lado, meu centroide se deslocaria para lá. Por quê? Porque agora eu tenho mais quantidade de material aqui desse lado do que desse lado, né? Então não tem como meu centroide vir para cá. Então quem deu o resultado aqui do centroide negativo poderia ter percebido e pensado nisso, né? E aí o que acontece? Como eu tenho esse desconto de área, então eu tenho que descontar da somatória lá do meu centroide, na minha tabelinha, né? Então esse era o segredinho para resolver esse problema, certo? Então era que eu tinha que descontar essa área e não somar a área, né? Eu somo a área quando eu vou somar a área total, né? Agora aqui eu tenho uma área a menos. Então esse era o único segredo, mas a maioria de vocês conseguiu acertar ou chegar próximo de acertar. Então esse exercício a gente não teve muito problema, não. Aí o outro exercício era parecido, mas tinha mais a parte do momento de inércia. Então, para conseguir Professor, calcular. Oi? não tem aí a resposta do Eu não centroide, não, né? posso Só passar a as resposta. respostas. Ah, não pode? Não Beleza, posso. então. Nem as questões eu posso passar para vocês, tá? Mas eu estou aqui Beleza. falando para a gente poder. Para vocês poderem talvez refazer, quem quiser e tal. Mas, enfim, é para Ô, orientar mesmo. professor, Oi, aí no caso a área desse quadrado aí, ela é negativa. negativa. A área era negativa. Professor, mas como que a gente vai saber se a gente acertou a dúvida que a gente tem, se não tem como ter a resposta? Meu, não. Olha, é porque, na verdade, o feedback é para dar uma orientação sobre como fazer, entendeu? Para vocês pensarem aí sobre o que vocês fizeram e para refazer, entendeu? Porque senão tem que pedir a vista de prova, é uma questão institucional. Mas eu entendo. Mas aí no caso do Professor, centroide fica só em relação a Y. O centroide fica em relação. Não, o centroide eu tenho o Y barra e o X barra, tem os dois. Aí no caso dá os dois. Tem os No, dois. no primeiro Isso. exercício, do No semicírculo. primeiro exercício. Tem os dois. O X barra e o Y barra. Tá? Aí o que acontece? Se não tivesse aquele vazio, aí seria só em Y. Não, eu teria em X também, só que em X seria bem no zero. Mas o X barra dele é zero. Sempre tem o X barra e o Y barra. Independente se ele é zero ou negativo ou positivo. Ele é um valor, entendeu? Mesmo sendo zero, tem que colocar. Tem que colocar. Tem que colocar. Nesse caso lá não era zero, porque eu tenho um deslocamentozinho por conta desse vazio que eu tenho. A do vazio ele deslocou, né? Isso, isso. ô Tá? Wilson, por exemplo, se o plano cartesiano tivesse deslocado no canto inferior esquerdo, aí o x já não era mais zero, entendeu? Por isso que tem que especificar Isso. o x. Isso mesmo. Tá? Aí, ó, na segunda questão, então, era a mesma coisa. Tinha que identificar o centroide. Aí, como vocês poderiam identificar aqui? Colocar, eu sempre aconselho, né? Quando não tem um eixo definido, eu defino o eixo de forma a minha figura ficar toda no primeiro quadrante, né? Para não ter negativo e positivo na minha conta, né? Fica mais fácil. Aí, o que acontece? Eu dividiria aqui em três figuras, né? Então, aqui eu poderia colocar uma linha dividindo uma figura 1. Aqui eu poderia colocar uma outra linha dividindo uma figura 2, que seriam dois retângulos, e aqui um semicírculo, né? Aí eu teria que calcular o centroide dessa figura e depois calcular os dois momentos de inércia, tanto em relação a x quanto em relação a y, né? Aí vem o grande X da questão.
para calcular os momentos de inércia, como eu não tenho um eixo de simetria nem em x nem em y, eu teria que ter o deslocamento. O que é o deslocamento? Aquela segunda parcela do momento de inércia, para todas as figuras. Né? Então, lembra que a fórmula para eu calcular um momento, por exemplo, se eu tenho aqui meu centroide, vamos supor que meu centroide está bem aqui, onde minha mãozinha está aqui, ó. Aí eu tenho essa figurinha. O centroide da figurinha está no centro aqui, ó. Certo? Então, ela tem o quê? Um deslocamento. Toda essa distância aqui, ó, é um deslocamento do meu centroide. Certo? E aí eu tenho deslocamento tanto aqui na vertical, que é em y, quanto eu vou ter deslocamentos na horizontal. Então, se o meu centroide é aqui e o meu centroide é aqui, eu tenho essa distância aqui de deslocamento. Então, todas as minhas parcelas de ix e de y de cada uma dessas figuras, que somando todas elas depois eu tenho o momento de inércia total da minha figura, todas elas tinham deslocamento, certo? Então, eu reparei se vocês colocaram esse deslocamento ou não, né? A maioria de vocês colocaram todos os deslocamentos, fizeram tudo certinho, e essa questão também eu percebi que não tem muito problema com ela, tá? Então, foi tudo bem até aqui, certo? Então, o grande segredo era, primeiro, definir o centroide, depois disso, calcular os momentos de inércia, considerando os deslocamentos entre os centroides das figuras divididas e da figura total, tá? Depois, pessoal, a gente teve essa terceira questão aqui, ó. O que é essa terceira questão? Era para calcular o momento de inércia de forma genérica. Então, o que eu queria nessa questão? Eu queria que vocês fizessem uma fórmula para calcular o momento de inércia no centroide dessa figura, certo? De forma que qualquer base, com qualquer base, qualquer altura, eu conseguisse calcular o momento de inércia de um triângulo como esse, independente da base, independente da altura, certo? Como que eu pedi para vocês dividirem essa figura? Em 2 retângulos, tá? Então, aí, qual que vai ser o centroide dessa figura? Eu teria que identificar qual é o centroide dessa figura, né? Dessa figurinha aqui. E aí, com isso, eu teria que calcular, a partir desses 2 triângulos retângulos que eu criei, né? Quais seriam, também, considerando os deslocamentos entre o CG de cada figurinha e da figura total, certo? Então, daí eu também teria que considerar, só que aqui eu não usaria números, né? Então, o que vocês fizeram na questão anterior usando números, agora vocês iriam usar letras, né? E essas letras seriam só a base e a altura, né? Então, seria nesse sentido, tá? A questão. Aí, essa quarta questão, então aqui, ó, na terceira eu pedi para vocês calcularem o momento de inércia genérico nessa parte, né, no centroide. Aqui, eu queria ter pedido para vocês calcularem nesse eixo, que é um novo eixo, né? Então, não era mais no centroide, era nesse novo eixo. E o que aconteceu? Na questão, eu coloquei que era para calcular no centroide da figura. Então, aí eu anulei essa questão, certo? Então, todo mundo recebeu os 5 pontinhos aqui dessa questão, tá bom? Independente da resposta, que todo mundo colocou uma resposta para conseguir passar para frente, né? Independente da resposta, eu considerei os 5 pontos. Oi? Alguém acertou essa questão? Não. Depois eu posso pegar um dia, gravar um videozinho para resolver ela com vocês, tá? Mas porque ela é interessante. Qual que a gente resolve essa aqui, ó, enfim. E, professor, tinha que resolver várias, hein, professor? Né? Não, a gente, ó, o que a gente pode fazer? Porque assim, agora a prova já Nem foi. Nem que seja similar, para a gente poder compreender o raciocínio. Isso, é isso que eu quero. Porque assim, a prova já foi, já, né? Mas é legal a gente saber o raciocínio. Então, a gente pode combinar, pode ser até amanhã. A gente resolver uma questão similar. Antes de iniciar a próxima, resolver uma questão similar dessa aqui, porque essa aqui vocês acabaram tendo um pouco mais de dificuldade, né? E aí, enfim, a gente pode resolver. Isso aí. Não, uma similar a essa. Ela não é difícil. Coloca daí a ponta do triângulo em vez de estar embaixo, coloca em cima. E coloca a forma Tá, não, eu vou... E não mostra de onde veio. Aí na prova você pede para deduzir uma, aí é complicado, né? Aí a gente nem sabe direito fazer. A gente nunca viu como é que faz.
Então, não tem como a gente deduzir. Não, ó, o que acontece? Teve uma questão de uma atividade que eu pedi para vocês deduzirem, certo? E aí, o que acontece? Aqui seria o mesmo caso. Vocês vão ver que não é nada difícil, mas eu vou mostrar para vocês, justamente para ficar claro, tá? É só a Tipo, é questão que de... mesmo não sendo difícil, a gente não sabia. Não sabia nem por onde começava. Mas é só... Ó, é que tá. Se vocês sabem fazer com números, com letras é a mesma coisa. A única coisa é que você não vai substituir por letra, por número. Vai continuar usando as letras, certo? Só que daí Mas a é que com número, a diferença... gente já tinha uma fórmula pronta que você passou, a gente só jogou os números na fórmula e calculou. Aí agora Então, ter que fazer uma fórmula é totalmente diferente. não, é ter que fazer uma fórmula usando a fórmula do triângulo. Então, Mas continuaria então, é usando a igual o fórmula Mano do falou, a gente triângulo. jogava os números e encontrava o valor. Se a gente jogar as letras, chega na fórmula, a gente para ali, não tem mais o que fazer. Então, não, aí você só vai simplificar com letras, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, se você quiser calcular uma fórmula genérica para essa aqui, tem como? É muito complexo, é muito complexo. Por quê? Porque aqui eu tenho várias dimensões, certo? Mas assim, eu conseguiria ir até o fim com letras, tá? Aqui é a mesma coisa, só que aqui a gente só tem duas dimensões, que seria a base e a altura. Então a ideia é que vocês cheguem a um valor, entre aspas, né? Que depois você só vai substituir o seu valor de B e o seu valor de H para poder resolver calcular o momento de inércia. É isso, tá? A ideia é usar o conceito. Então, o conceito vocês sabem, né? Que é o conceito do quê? Ver a distância, ver onde é o centroide, calcular no centroide. Isso deu para perceber que vocês sabem porque vocês resolveram essa questão aqui com números. Mas eu concordo que quando tem letras, aumenta a dificuldade. Tem que ter um pouco mais de percepção do conceito. Mas amanhã a gente vai resolver uma similar a essa, e aí vocês vão reparar que não é nada demais e que vocês até resolveram já na atividade lá no fórum. Né? Aquelas primeiras atividades, elas nem eram avaliativas, certo? Depois, pessoal, o que eu pedi para vocês? Eu trouxe aqui, ó, esse elemento, certo? É um elemento genérico, um elemento qualquer, e pedi para que vocês calculassem a tensão normal máxima, né? Então, o que é tensão normal? É força sobre área, tá? Então, aqui, ó, se a gente reparar, vocês vão ter várias áreas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa parte fechadinha aqui, eu tenho uma determinada área, né? Que ela é uma área retangular, certo? Como que eu sei que ela é retangular? Porque aqui, ó, ela tem 25 por 35, tá? Aí depois, terminado esse trecho, eu tenho esse outro trecho aqui que tem uma área diferente. Qual que é essa área? É essa área aqui do corte A. Então, é essa areazinha que é um C, um formato de C. Depois eu tenho um outro trecho, que é esse círculo maior aqui. Qual que é o diâmetro dele? 95 centímetros. Depois eu tenho esse outro trecho aqui, que é um outro trecho de 65 centímetros, tá? Por que eu estou falando que existem todos esses trechos? Por quê? O que é a tensão normal? É força sobre área. Então, se eu tenho variação na minha força ou variação na minha área, eu vou ter uma tensão diferente em cada lugar, certo? Aí o que acontece? Vocês teriam que calcular a tensão, as piores tensões, a tensão máxima que acontece na minha peça, certo? E aí, como que eu posso dividir aqui? Eu posso dividir em dois trechos principais. Por quê? Porque é onde eu tenho variação de força. Então, aqui, ó, nesse primeiro trecho aqui, onde eu tenho agindo a minha força de 385 kilonewtons, eu tenho o quê? Eu tenho três tipos de áreas, né? Eu tenho a área retangular, eu tenho a área em C e eu tenho a área circular, certo? Nessas três áreas aqui, a mesma força está agindo. Então, como eu tenho a mesma força agindo, é só eu observar qual é a minha menor área. Por quê? Porque uma força dividida pela menor área que eu tenho ali vai me dar a minha maior tensão. E aí, com isso, eu consigo calcular a minha maior tensão quando ela está sendo aplicada pela... Oi. Mas daí a força que vai transferindo de uma área para outra é diferente. Não, só se eu tiver uma força aplicada a mais.
Então, ó, daqui, onde está a aplicação dessa minha força de 385, até aqui, antes de ter essa de 46, eu tenho só 385. Então, mas essa 385, essa força no retângulo aqui no caso, seria, né? Só que ela é uma área. Só que daí essa área vai transferir essa força para outra peça nesse outro formato aqui, tipo em C, tipo uma viga U. Sim. Que daí é uma determinada área da seção dela. Sim. Aí essa outra peça, outra área é cilíndrica, né? Tá com a mãozinha aí. Sim. Aí, no caso, vai transferir para ela, que seria outra área também. Sim. Aí, o que vai mudar? O que você acha que muda? Cada área cada uma... Por exemplo, essa força de 46 aqui vai dar 92, né? Mas calma lá. A gente ainda não chegou nela. Peraí. Ó, então, o que acontece? Eu achei o seguinte, assim, ó, 385. Uma força que está sendo aplicada nessa área nesse retângulo, que é 25 por 35. 35, multiplica ali e vai achar a força que está sendo aplicada ali. Isso. Essa força vai ser transferida nessa viga U, aí no caso passaria pela viga U, que seria a seção do 25, 35 e o 5 ali. Sim. Tá entendendo, né? Que já não vai ser a mesma força que está passando ali, ou seria? Não, é que tá, é a mesma força, mas muda a tensão. Mas é a mesma força, mas só que daí a área que está recebendo é diferente. Então, é aí que tá, esse é o exercício. Aí muda a tensão. Quando eu tenho a mesma força aplicada numa área menor, eu tenho uma tensão maior, entendeu? Isso é o conceito de tensão, é força sobre área, entendeu? Então, aí se eu tenho uma... A tensão é força sobre área. Então, Professor. No caso, a tensão é a força que está sendo exercida em uma área, é isso? Isso mesmo. Alguém falou alguma coisa? Eu. Professor, nesse caso, então, quando esse elemento em forma de C encosta nesse cilíndrico aí, essa área maior, a área, aí ela resulta todo nessa seção de 35 por 25, porque a área cilíndrica, ela é bem maior. Bem maior. Então, aí a tensão nela vai ser menor. A tensão nela vai ser menor. Entendeu? Quanto maior... Quase nula. Oi? Se for muito maior, chega a ser nula essa pressão nela. Chega a ser nula, exatamente. Chega a ser nula. Então, se eu quero reduzir a tensão na minha peça, eu aumento a minha área. Entendeu? Ou diminuo a minha força. E na hora que ela passa naquela, onde está encostado em 3D na parede ali, vamos supor, aquela peça cilíndrica de trás, aí ela recebe uma certa tensão também. Recebe. Certo. Só que daí vai ser uma tensão por outra força. Por quê? Porque é a resultante, né? O que eu tenho que pensar? A força que está agindo aqui nessa área, aqui, ó, por exemplo, aqui no corte A, vai ser a resultante dela. Então, daí eu olho aqui só para um lado, né? Então, por exemplo, 385. Eu vou pressionar aqui, né? Tensionar, e vai ser o 385 nessa área aqui, porque eu não tenho nenhuma outra força aplicada se eu olhar só para um lado, entendeu? Aí, conforme eu vou caminhando, vai mudando a minha área, então vai mudando a minha tensão. Quando eu passo para essa região aqui, ó, esse último cilindro, o que acontece? Eu tenho duas forças de 46 newtons aplicadas tracionando essa peça, certo? Só que essa de 385 não deixou de comprimir, então eu tenho que pegar a resultante. O que é a resultante? Vai ser essa 385 menos essas duas forças de 46, certo? Então, a resultante aqui nessa outra região aqui, ó, vai ser 385 menos 46 menos 46, dá 293. Então, aqui nesse trecho aqui... Professor, oi. Mas esse 385 aqui não é negativo? É negativo, porque ele é de compressão, isso mesmo.
Então aí eu Mas posso... aí, então, dá 477, não é? Não. Não, porque essas duas aqui são positivas. Entendeu? Ó, a 46, as duas 46 aqui, se eu considerar a 385 negativa, que é de compressão, as duas de 46 aqui, elas são de tração, porque elas estão esticando a minha peça. Entendeu? Professor, Então aí elas mas- são contrárias. Então, mas nesse caso, como a pergunta pede naquele plano onde está cortando o cisalhamento ali, a resposta tem que ser negativa, né? Porque está comprimindo tanto uma força contra a outra. Aham. Eles estão se Na verdade, esticando ali, vamos dizer. nessa questão aqui, ele ainda pediu, ele não pediu no plano, ele pediu em qualquer área, em qualquer seção da minha viga, qual é a maior tensão, né? Então aí calhou que é justamente nesse trecho onde está esse plano, né? Mas é um plano reto que eu estou vendo, tá? A Sim, tensão eu normal. entendi assim que indiferente, aonde vai cisalhar não se sabe. Seria isso, por exemplo. Tensionar. Tensionar. É tensão, É, normal. Esse plano oblíquo aí não faria um cisalhamento? Ah, sim. E, né, no plano eu tenho tensão normal e cisalhamento, mas ainda é a próxima Sim, questão. cisalhamento. Isso. Sim, tá. Que daí poderia ser em qualquer lugar dessa barra, né? Poderia, qualquer lugar. Qualquer lugar. Só que a gente tem um detalhezinho naquela questão, que já já eu vou chegar nela. Mas aqui, ó, o que eu quero que vocês entendam aqui agora é o seguinte: nesse trecho aqui, que é o elemento quadrado até esse primeiro cilindro, a força que está agindo é 385 quilonewtons. E é igual a Márcia falou, é negativo por quê? Porque é de compressão. Então ele é negativo. Então a gente pode colocar menos 385. Quando eu passar para esse segundo cilindro aqui, eu tenho duas forças de 46 tracionando. Então, qual que é a resultante? Vai ser o menos 385 mais 46 mais 46. Então, dá menos 293. Então, a resultante continua sendo uma força de compressão, só que é uma compressão de 293, tá? Aí, o que acontece? Na prova, se vocês colocaram negativo ou positivo, eu considerei, tá? Justamente porque eu entendi que vocês estão entendendo o raciocínio. Descontei pouca coisa, entendeu? Aí, agora, se errou a força, aí eu tive que descontar um pouquinho mais, assim, para poder avaliar. Mas a ideia é essa, entendeu? Então, eu sempre tenho que ver a resultante da força e olhar para um lado só, tá? Aí o que acontece? Então passou para cá 293. Como aqui eu tenho uma área também muito grande, se vocês tivessem calculado 293 kilonewtons por essa área cilíndrica aqui, vocês iam reparar que era menor do que a tensão que acontece com uma força de 385 numa área dessa seção C, certo? E aí era só para falar, a maior tensão é tal nesse trecho de seção C. É isso. Tá? Professor, Oi. então você quer dizer que se eu somar ao invés de subtrair, que no caso aqui eu somei as forças, depois coloquei o resultado negativo. E nesse caso está errado, porque eu teria que Tá subtrair o errado. 385 newton. Isso mesmo. Você soma as duas de 46, na verdade você só usaria 385, tá? Para esse trecho aqui, só usaria 385. Agora, nesse trecho aqui, você tem que pegar o menos 385 mais essas duas forças de 46, porque elas são de tração, né? Elas estão puxando. Entendeu? Aí nesse caso, mais ou menos. Então, ó, mais uma vez, só para a gente concluir. Nesse trecho aqui, primeiro, eu só tenho uma força aplicada, que é 385, tá? Porque eu olho só para um lado. Aí eu vou andando para frente. Quando eu chego aqui, nesse segundo cilindro, surgiram mais duas forças sendo aplicadas. E elas são contrárias ao 385, entendeu? Então, daí, se eu pego a minha força resultante, considerando que a força que está entrando na seção é a minha força negativa e as que estão saindo da seção são as minhas forças positivas, então eu tenho menos 385 mais 46 mais 46, certo? Eu entendi assim que para calcular a força nessa barra C, em forma de C, teria essa força de 46 vezes 2
mais a 385, tudo em forma negativa, só para comprimir ela. Entendi. Todas as forças estariam entrando só nela, entendeu? Uhum. E aí depois coloquei o resultado negativo, porque elas vêm, né, menos com menos ali, somando, né? Entendi. Você considerou dos dois lados, né? Eu olho só para um lado. A ideia é essa, olhar para um lado. Tá? Certo. Então, quando tem esse negócio, professor, um seguido do outro, assim, só olha para um lado? Só para um lado. Você tem que escolher, Ah. inclusive, para que lado você vai olhar. Só que aqui, o que acontece? Aí, por enquanto, a gente só viu situações como essa aqui, né? De uma barra, assim, engastada. Se eu quisesse olhar para o outro lado, eu teria que fazer a reação de apoio aqui, porque daí eu saberia qual é a reação de apoio, porque eu tenho uma outra força, entendeu? E aí eu Professor, olharia para esse outro lado. Calma aí rapidinho. só uma Só que... dúvida. Pode falar. Eu não quero carregar essa dúvida para amanhã. É. Né, eu vou analisar apenas a viga em forma de C. Se eu for calcular a pressão nela, eu vou olhar só para um lado, eu não vou Só para um calcular que lado. está entrando força de um lado e do outro, está somando forças nela, eu vou olhar só para um lado e Só para um lado. subtrair o outro. Eu vou olhar só para um lado. Aí que analisando apenas uma peça. Analisando só a peça, isso. Então, eu por exemplo, pego o maior número, subtraio o menor, eu já me deu aqui, depois o que vai ser dividido pela área. Seria isso? Isso. É isso, mas calma aí, deixa eu ver só se você tá... Peraí, deixa eu só ver se eu consigo... Mas se eu considerar só pela esquerda ali, eu só considero só a força 385, então, no plano oblíquo. Isso, é aí que tá. É isso que eu quero que vocês entendam. Só que esquece Eu um não pouquinho o teria que plano tirar, oblíquo. eu não teria que tirar a resultante, então, era só considerar essa força ali. Isso, porque a resultante é ela mesma, entendeu? Nesse caso. Que é só ela, né? Olhando nesse sentido. Isso, No caso, ó. no plano oblíquo, seria só ela. Isso, ó. Aqui eu tenho uma seção, ó. Então, essa é a minha seção, escolhi. Qual que é a força que tem aqui nela? 385, só. Agora, se eu escolher essa seção aqui, qual que é a força que eu tenho? Eu tenho a 385, negativa, porque ela está entrando, e aí eu tenho essas duas de 46 que estão saindo. Então, elas Aí são tem a positivas. resultante. Então, daí a resultante é menos 385, mais 46, mais 46. Ô, professor, Oi. então é aquele negócio lá que você tinha falado. Se tem a mesma força e a mesma área, todas as seções do cilindro serão a mesma, toda a tensão. E daí, tipo assim, você Isso, analisa você tem. uma, depois a outra, e você soma as duas para pegar a resultante. Isso, exatamente. Você vai Ah, analisando as duas porque muda a força, a resultante. aí para saber daí qual que é a Professor. resultante do sistema todo. Isso Tá. mesmo. Professor, ali Oi. na viga que se encontra o plano Ohm ali, eu tenho apenas a 385 kN nela. Isso. Certo? Nela, beleza. Aí na Uhum. outra eu vou analisar a outra. Isso. Só que teria duas forças, a 385 mais a 46 kN vezes 2. Isso. Só que nesse plano Ohm ali, eu tenho a força também das 40. Eu entendi assim e tá difícil eu entender diferente. 46 vezes 2, entrando nela também, Uhum. e a 385 junto, entendeu? Então elas estão comprimindo, é como se eu estivesse apertando com as duas mãos uma laranja. Não, eu entendi. Eu não apertaria Eu só também com a entendi esquerda, eu dessa estou apertando forma. com as duas. Tá, não, eu entendi a dúvida de vocês. Só que daí o que acontece? A força que eu estou calculando, né, a força que entra na minha conta é a força interna, tá? Então, o que acontece? Essa força aqui é uma força externa. Ela, por ela estar sozinha, ela pode ser a minha força interna. Mas quando eu estou num sistema equilibrado, eu não posso considerar ela como uma força interna, porque eu posso ter outras forças interferindo. E aí, quando se trata de uma força interna, eu tenho que observar a resultante, considerando um lado só. Eu não posso considerar os dois lados.
tá? Eu acho que vocês vão entender melhor isso agora no segundo bimestre, porque a gente vai trabalhar equações de equilíbrio, né? Então, justamente por considerar que o meu elemento está paradinho, porque ele está em equilíbrio, senão eu não estou trabalhando estática, né? Mas aqui ele está paradinho. Então, o que acontece? Eu vou ter que olhar para um lado só. Agora, eu vou explicar para vocês, adiantando um pouco a matéria para vocês entenderem. Aqui, ó, nessa ponta, eu tenho um engaste. Então, aqui, ó, eu tenho um engaste, certo? O que significa esse engaste? Significa que eu tenho uma força aqui, ó. Uma força em Y. E eu tenho também uma força em X. No engaste, tá? O que acontece? Se eu pegar essa força X, essas duas de 46, é que eu não sei qual é o valor da força X, mas eu posso descobrir. Ela vai ser igual à minha força de 385, porque ela está em equilíbrio, entendeu? Então, se eu quisesse olhar para o outro lado e pegar as forças de 46, eu teria que somar com essa força Fx. Mas eu conheço? Não. Eu sei calcular? Por enquanto, não. Então, por isso que eu tenho que olhar só para o outro lado, entendeu? É nesse sentido. Porque eu estou trabalhando em força interna. Quando você pega ali naquele cilindro mais grosso ali, o de 40, que tem as duas forças de 46, então se eu fosse pegar a força resultante dele, eu teria que pegar o 385? No outro cilindro, sim. Se eu olhar só para o lado da esquerda, se eu olhar para cá, ó, o que vai acontecer? Eu vou ter menos 385 mais 46 mais 46. Então, a minha resultante é 293. Mas e se eu pegasse, tipo, só dele, separado? Não, não é separado. Não pode. Daí não pode. Ah, é no conjunto porque eu tenho todo. um elemento só. Isso. Caralho. Beleza. Tá? Professor, na hora que nós se trombar na sala, o senhor vai me provar uns negócios científicos aí nessa questão aí. O que era para fazer no final de contas, então, professor? No final das contas, era fazer o seguinte, calcular a tensão aqui, onde eu tenho essa força de 385 entrando, e calcular a tensão aqui, onde eu tenho o quê? A força de 385 entrando e as duas de 46 saindo. E daí eu teria uma resultante de 293. Então, como varia a minha força, varia a minha tensão. Aí, aqui nesse trecho, onde eu tenho a força de 385, eu tenho algumas áreas diferentes, mas eu vou pegar a menor delas. Qual que é a menor área? Aqui na seção C. Aqui, como eu só tenho a força de 293 só numa seção cilíndrica como essa, então eu só calcularia a tensão aqui. Aí eu compararia as duas tensões, a tensão nesse trecho e a tensão nesse trecho. E é isso. Aí vocês iam ver que a nesse trecho aqui, de seção C, ela é menor. Aliás, ela é maior. O maior. Maior porque a área é menor. Então, a tensão na seção C é força sobre área. Isso. E no cilindro também é a mesma coisa. Aí é só ver a diferença dos dois. É, porque nos dois, cada um tem uma força e cada um tem uma área. Então, vai ser diferente a tensão. Que daí é uma tensão de 385 vezes a área e dividido 293 dividido pela área. É, força sobre área. Tensão é força sobre área. Ó, tensão normal é força sobre área. É dividido. Então, é dividido? Então, aqui, ó, a força é a que está em cima. A área é a que está embaixo. Eu já sei, eu estou confundindo o seguinte, por exemplo, se eu tenho, por exemplo, um macaco hidráulico, eu aplico uma força de 5, como é que se diz? Quilonewtons? Não, por exemplo, um pistão hidráulico, eu aplico uma força, porque o pistão hidráulico ele tem uma área maior e uma área menor. Aham. Agora como é que eu explico? Assim. A questão, aí acho que seria mais hidráulica, né? Porque daí ele aumenta a força. Fala de novo, fazendo um favor. Igual um macaco hidráulico, eu aplico uma força nele e levanto um carro, levanto um caminhão. Sim. Que daí ele está dobrando a força. Eu acho que eu tô confundindo com isso aí.
você está confundindo força com tensão. Se você aplica uma força, você vai ter uma tensão. É por isso que eu estou confundindo, porque, no meu entender, 385 é uma força vezes a área, que daí aumenta a força. Não. Se fosse uma tensão vezes a área, aí aumenta a força. Mas sempre Professor, assim, ó. Oi. Então, só para mim esclarecer aqui, esses 46 kN vezes 2, eu não considero que ele está entrando na peça ohm, então. Não. Se você tiver... Porque a gente está olhando para a esquerda. Certo. Que é só para um lado. Beleza. Tá? Eu também considerei que estava entrando, essas duas setinhas aí me induziu. Sim. Não, mas a questão é a seguinte, é porque, nesse caso, nesse tipo de exemplo, é igual os exemplos que a gente resolveu na aula. A gente olha só para um lado, por enquanto, tá? Agora, nesse bimestre, inclusive, já na próxima aula, amanhã a gente vai resolver o exercício, mas na semana que vem a gente já vai começar a ver equações de equilíbrio, e aí vocês vão entender com mais clareza por que olhar só para um lado, tá? Mas vamos continuar aqui para a gente terminar a correção. Então, aqui, ó. Depois, qual que era caramba, a questão? Vocês tinham que calcular, usando esse elemento, agora calcular as tensões no plano ON, certo? E depois fazer uma análise sobre qual seria a tensão de desalinhamento máxima, certo? Então, aí, o que acontece? Vocês tinham que calcular a tensão no plano ON. Aqui, o plano ON, ele tem 56 graus com a horizontal, era só aplicar na fórmula, a maioria de vocês fez certinho. A questão era, aquela fórmula que está pronta, ela me dá, a angulação que está nela é o ângulo com a vertical, né? Então, daí tinha que usar, ao invés de usar o 56, tinha que usar o 34 graus, tá? Porque é 90 menos 56. Por quê? Porque eu quero o ângulo com a vertical e não o ângulo com a horizontal. Então, a maioria fez certo. Aí, depois, nessa segunda parte da questão, que foi de o cisalhamento máximo, vocês tinham que fazer o seguinte, qual que é o ângulo de plano, qual é o plano que tem um ângulo cuja tensão de cisalhamento vai ser máxima? É o ângulo de 45 graus, certo? Então, quando eu tenho um ângulo de 45 graus, eu tenho tensão de cisalhamento máxima. Então, era isso que eu queria que vocês calculassem. Então, era só colocar lá 45 graus na fórmula da tensão de cisalhamento e fazer o cálculo, certo? Então, essa era a questão do plano ON. Professor, mas o professor vai considerar alguma coisa quem errou nas forças ali? Porque todo o meu raciocínio foi correto. Sim, não, eu considerei. Pode ficar tranquila. Eu não considerei inteira, mas eu considerei uma parte, entendeu? Considerei, pode ficar tranquila. Igual nessa aqui, eu considerei também. Você foi uma das que acertou essa parte do 45 graus, aí você acertou inteira essa segunda questão. Mas aí quem não conseguiu acertar do cisalhamento máximo, eu também considerei como sendo metade, um pouco mais da metade da questão, tá? Eu reassisti bastante vezes os vídeos. Que bom. E assim, pessoal, a minha ideia é tentar sempre melhorar, tá? E eu já percebi uma coisa que eu quero até fazer já durante esse bimestre, né? Porque acontecem as atividades no fórum e eu não dou conta de responder todo mundo. Não adianta, né? Tenho mais de 200 alunos no total, né? Não são só vocês, eu não tentei, não dá, não dou conta. E aí o que acontece? Eu vou começar a corrigir, como a gente vai ter aula sempre ao vivo, no começo da aula eu já vou pegar a atividade da aula anterior e corrigir com vocês, entendeu? Talvez não corrigir o exercício inteiro, mas tirar as principais dúvidas, porque daí assim a gente já vai sanando, tá? Todas as dúvidas eu acho que vai facilitar, tá bom? Então a gente vai começar a fazer isso para melhorar as nossas aulas, que, né, adaptação. Aí, não é só você não, viu, professor? Os professores estão com dificuldade mesmo, porque é superlotado o fórum e é bem ruim de tirar dúvidas no fórum. Eu acho que não está funcionando, não.
Não adianta. Eu já estou até falando. Certo, não. Assim, o fórum é importante para registrar a presencialidade de vocês, tá? E a participação nas Falar aulas. presente lá já era. Não, e mandar atividade, você tem que fazer. Manda atividade lá, normal. Mas, assim, dúvida, eu prefiro que me mande no WhatsApp. Às vezes eu não respondo na hora, mas manda. Vocês têm acesso ao meu número porque eu consigo responder na hora. Ou então a gente vai poder utilizar agora as aulas ao vivo, né? Porque a maioria das nossas aulas agora vai ser ao vivo. Tá? Então, vai ser uma oportunidade melhor. E depois eu vou gravar a aula e disponibilizar no YouTube para quem perdeu, né? Mas vai ser melhor assim, tá? Vai melhorar. Certo? Agora aqui, essa questão ela era bem analítica. Né? Então, o que eu pedi para vocês fazerem? Era para... Eu vou falar de coisas mais básicas, tá? Então, é o seguinte. Era para calcular a tensão de esmagamento e a tensão de cisalhamento nos pinos. Né? Então, a tensão de esmagamento, o que eu teria que considerar? Área de seção transversal. Então, se eu observar aqui, ó, qual que vai ser a seção transversal nesses pinos aqui, nessa estrutura? Deixa eu pegar a canetinha aqui que ajudou. Aqui, ó. Se eu observar aqui, ó, né, no corte, eu enxergo melhor a seção transversal. Então, a seção transversal vai ser isso aqui ou isso aqui, tá? Seção de corte. Então, como que eu vou ter que observar a tensão de esmagamento? Tensão de esmagamento, eu pego a menor área, pelo mesmo motivo. Quando eu tenho uma área menor, eu tenho uma tensão de esmagamento maior, certo? Então, se eu tenho aqui, nessa seção transversal aqui de baixo, 2 pinos, ó. Então, aqui, ó, área de seção transversal, 2 pinos. Então, eu vou ter uma área maior. Vou ter uma área maior, uma tensão, então, menor. Então, o que eu quero? Na engenharia, para eu garantir a segurança, eu tenho que sempre pegar a pior situação. Então, a pior situação é aquela que tem a maior tensão. Para eu conseguir a maior tensão, eu tenho que ter a menor área. Tá? A força é a mesma, então eu vou só pegar a menor área. Por quê? Porque tensão de esmagamento é a mesma coisa. Ó. Tensão de esmagamento é força sobre área. Então, se eu tenho uma área menor, eu tenho uma tensão de cisalhamento maior. E quanto maior a tensão de cisalhamento, mais crítico é a minha situação. E por ser mais crítica, é a pior situação. Então, aí eu consigo calcular de forma correta, certo? Só que aí o que acontece? A área de esmagamento, ela é a que eu deveria escolher, né? Que vocês deveriam escolher. É onde eu tenho um pino só que o pino, ele está esmagando essa parte da minha estrutura e essa parte da minha estrutura. Então, eu consideraria 2 áreas de esmagamento, mas sendo um pino só, certo? Então, a tensão de esmagamento, a gente escolheria assim. Então, nesse sentido. A tensão de corte. A tensão de corte, ela tem a ver com a quantidade de cortes que meus pinos estão tendo. Né? Então, como que eu faria? Deixa eu só apagar aqui para despoluir. Então, aqui, ó. Como que eu faria? Onde que está cortando meu pino aqui? Ó? Se eu puxar essa caixinha para baixo, onde que eu corto o pino? Aqui, aqui, aqui e aqui. Então, são 4 cortes. Só que nesse corte aqui de baixo, nesses 2 inferiores, eu tenho o quê? Eu tenho 2 pinos. Ou seja, são 6 áreas de corte. Tá? Acho que esse é mais fácil de enxergar. Então, são 6 áreas de corte para a tensão de cisalhamento. Né? Então, a tensão de cisalhamento, que é o tal, seria F sobre 6 vezes a área de cisalhamento, enquanto a tensão normal de esmagamento seria 2 vezes a área de esmagamento. Por quê? Porque a esmagamento eu pegaria nessa parte aqui, que só tem um pino, só que eu tenho esmagamento desse lado e eu tenho esmagamento desse lado, certo? Então, daí a tensão de esmagamento seriam essas 2 áreas. Lembrando que a área aqui na tensão de esmagamento é só a projeção do furo, não é a área do semicilindro, né, que faz o furo. É só a área de projeção desse furo aqui, certo? Hein, professor? Oi. E qual é a diferença de esmagamento e corte, sendo que o rompimento ia ser em ambos os casos? Então, o corte, ele vai ser perpendicular à seção transversal.
Então, por exemplo, eu tenho aqui meu pino, ó. Eu vou ter um corte nessa direção aqui, ó, que é a mesma direção da minha força. Então, isso é cisalhar, isso é cortar, certo? Agora, a tensão de esmagamento, ela vai... Imagine que eu tenho aqui, ó, a minha peça. Aqui eu tenho um pino. Ele está sendo puxado... Essa peça aqui está sendo puxada para baixo. O que vai acontecer? Eu vou esmagar essa região aqui, ó. Então, ela é mais uma tensão normal do que uma tensão de corte. Então, essa é a diferença. Esmagar não é cortar. Professor, Esmagar, eu vou esmagar aqui. Oi. esse exemplo que o senhor está dando aí seria esmagar o pino e esmagar a chapa, na qual ele está dentro dela. Esmagar a chapa. Isso aumentando o furo da chapa, porque isso acontece nas ferramentas de torneira e caminhão, etc. Isso, é um rasgo. Isso é o esmagar, né? E o cisalhar é quando as duas chapas se esfregando ali no momento de força, ela corta esse pino. Seria isso, né? Seria isso. A força faz com que a chapa venha para baixo e corte o pino. É isso. Só que, às vezes, o que acontece? Antes de cortar o pino, ela esmaga. Entendeu? Então, tudo vai depender do material que eu estou usando ali. Né? Porque se mas o pino for um aço duro, o pino for um aço duro e a chapa não, ela vai esmagar a chapa. E se o contrário, ela cisalha o pino. Isso, exatamente. Vai depender do material que eu estou usando. É isso mesmo. Certo? Depois disso... uma coisa importante. Aqui, ó. Eu falei aqui para vocês, ó. Tensão admissível é 72 MPa. E o fator de segurança é 4. Só que, gente, se eu já dei a tensão admissível, eu não uso fator de segurança, tá? Tensão admissível já é a máxima que eu posso usar, certo? Então, o que acontece? Isso é uma coisa conceitual, tá? Se eu tenho a tensão admissível e ela é 72 MPa, então essa é a máxima que eu posso ter. Agora, se eu tivesse a tensão de ruptura e eu tivesse o meu fator de segurança, aí eu teria que calcular a tensão admissível, certo? Por quê? Porque, ó, a tensão admissível, vou colocar aqui, ó, é igual a tensão de ruptura dividido pelo fator de segurança. Como eu já tenho o valor da minha tensão admissível, que é a que eu vou colocar como máximo sempre, eu não preciso calcular minha tensão de ruptura, porque a tensão de ruptura é sempre maior, né? E eu não quero uma tensão maior do que a que eu posso admitir, tá? Então, isso é uma coisa muito importante, tá? Para a gente não esquecer até o final da nossa história como engenheiro, certo? Tensão admissível é a máxima que eu assumo, tá bom? Se eu der a tensão de ruptura, eu preciso de um fator de segurança. Se eu já tenho a tensão admissível, ela já está considerada um fator de segurança, certo? Daí, depois disso, pessoal, eu pedi para vocês calcularem a máxima força aplicada que pode ter para que essa ligação não se rompesse, considerando uma tensão admissível de 15 MPa, tá? Então, nesse caso, era a tensão de cisalhamento. Quem calculou a tensão de esmagamento como 15 MPa e a tensão de cisalhamento também como 15 MPa, considerei, certo? Mas nesse caso aqui, como eu estou falando da ligação, tem a ver com o pino, né? E na questão anterior a gente já calculou o esmagamento. Então, seria a tensão de 15 MPa para a tensão de cisalhamento. Daí eu usaria essa fórmula aqui, ó. Tá? Então, aqui eu coloco 15, que é a minha tensão admissível. Eu tenho as minhas... Aliás, ele pede a força máxima. Então, eu tenho a minha área, né? Porque eu tenho já o diâmetro do meu pino. Então, eu calcularia o valor da minha força. Tá? Então, é nesse sentido que a gente vai trabalhar. Tá bom? E aí, com isso, eu conseguiria encontrar minha força máxima. Depois, eu pedi uma outra coisa. Eu pedi para vocês encontrarem o diâmetro ideal para que essa estrutura tivesse a maior eficiência. Quando que eu tenho a maior eficiência? Quando eu uso exatamente a tensão admissível. Tá? Então, daí ele pediu para considerar aqui a tensão de esmagamento admissível de 72 MPa e a tensão de cisalhamento admissível de 15 MPa, certo? Com isso, e tendo a minha força de 150 kN, eu consigo calcular o meu diâmetro, né? Porque, ó, tensão
é igual a força sobre área. Então, eu tenho a minha força, eu tenho a minha tensão admissível. Qual vai ser a minha área? E aí, tendo o meu valor da minha área, eu consigo achar o quê? O meu diâmetro. Então, ó, π d ao quadrado sobre 4. Então, daí, tendo o valor da área, eu isolo e encontro o meu valor de diâmetro. Tá? No caso da tensão de cisalhamento, a gente faz assim. Para a tensão de esmagamento, a gente usa a fórmula da tensão de esmagamento. E aí a gente não usa a área circular do meu pino. Eu uso a área como sendo a projeção do furo, que vai ser a espessura da chapa vezes o diâmetro do meu pino. Então é mais simples, né? A única coisa que eu tenho que considerar aqui é que, nesse caso, a tensão de cisalhamento eu tinha 6 áreas de corte, e para a tensão normal de esmagamento eu tenho 2 áreas de corte. De corte não, 2 áreas de esmagamento. Tá? Para encontrar, nesse caso, a pior situação, a situação mais crítica. Certo? Por último, pessoal, eu tinha aqui uma outra questão de tensão de esmagamento. E aqui eu não dei o diâmetro do pino. Algumas pessoas interpretaram que seria essa distância aqui, né? Considerei como correto, tudo bem. Mas a maioria de vocês considerou como o diâmetro do pino sendo o diâmetro D, né? Aí, o que acontece? Eu pedi para vocês calcularem a tensão de corte nos rebites, nos pinos, né? A tensão normal na barra e a tensão de esmagamento na barra. Então, seriam 3 tensões. Aí, a gente já começa a nossa interpretação. Deixa eu apagar aqui já para facilitar enxergar. Então, aqui, ó. Qual que vai ser a minha área pior, minha área mais crítica para tensão de esmagamento? Onde eu tenho 3 pinos ou 2 pinos? Onde eu tenho 2 pinos. Por quê? Porque é a minha menor área de esmagamento. Tendo a menor área de esmagamento, eu tenho a minha maior tensão. Certo? Aí depois, para a minha tensão normal, qual área eu tenho que considerar? Muitos consideraram essa área aqui, ó, de 15 vezes essa largura da peça, que é 110. Mas, na verdade, se eu for pensar, onde que eu tenho a minha menor área de peça aqui? Onde eu tenho esses furos, ó. Onde eu tenho furo, eu tenho o quê? Uma fragilidade na minha área. Então, eu tenho uma área menor, então eu tenho que descontar esses furos, tá? Então, na verdade, a minha área não vai ser essa área aqui, tá? Não vai ser essa área aqui. Vai ser essa área menos os meus furos. Então, ela vai ser um pouco menor, tá? Isso é importante. Porque a tensão normal, ela acontece também na pior seção. Qual que é a pior seção? Onde eu tenho mais furo, né? E para tensão de corte, tá? É mais simples, né? Então, para tensão de corte, é só eu contar a quantidade de furo, de cortes que eu tenho. Como aqui nesse pino, ó, eu só tenho um corte, né, neles, eu contar a quantidade de pinos. Então, eu tenho 3 pinos, 4, 5, 6, 7, 8 pinos, tá? Então, daí a minha área de corte seriam 8 vezes a área do pino, certo? E é isso, era só demonstrar para mim e deixar em função do diâmetro, não precisaria calcular mesmo a tensão, é deixar em função do diâmetro e pronto, estava tudo resolvido. A maioria de vocês acertou essa questão também. Não inteirinha, mas acertou quase tudo, certo? Pessoal, essa foi a nossa prova, tá? Eu imagino que a gente tenha tido sucesso, sim, nesse bimestre. O que a gente tinha que ter visto até aqui, a gente conseguiu ver tudo. E agora, a partir desse bimestre, igual eu falei, a gente vai começar a ver algumas questões a respeito de mecânica dos materiais, tá? Então, até então a gente viu bastante sobre resistência dos materiais, agora a gente vai ver um pouquinho da mecânica dos materiais. Por que que eu resolvi já aproveitar esse período? Porque no próximo semestre vocês vão ter uma disciplina que chama Mecânica dos Sólidos. Ela é uma continuação dessa disciplina de Mecânica e Resistência dos Materiais, tá? Então, eu resolvi adiantar um pouquinho essa parte para ficar mais claro para vocês os conceitos que a gente está trabalhando, principalmente desse de forças internas, que a gente já trabalhou aqui em um exercício de uma forma aplicada, mas para vocês entenderem de uma forma mais aprofundada. Tá? Então, a gente vai começar a trabalhar com reações de apoio,
depois equações de equilíbrio e depois voltar aí para as nossas tensões, certo? Agora, pessoal, eu deixei lá 2 questionamentos para vocês responderem no fórum, para contar a presencialidade, para contar tudo certinho, e são questões reflexivas de coisas importantes que a gente abordou na prova e que eu percebi que ficou alguma coisa no ar, tá? Então, aí, fazendo essa retomada, esse feedback, eu acho que a gente conseguiu, eu acho que vocês conseguiram entender melhor, tá? Então, respondam lá, eu vou investigar depois no fórum, ver as respostas de vocês, e na próxima aula, que é amanhã, a gente volta a conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar trazer amanhã já um exercício daquele de demonstração não é demonstração, né? Definição de uma fórmula genérica para uma área, para o momento de inércia de uma figura plana, e aí a gente conclui finalmente esse nosso primeiro bimestre. Então, e a gente está pronto para o segundo, certo? Eu vou parar de gravar aqui a aula. Professor, já está valendo nota daí hoje? Não está valendo nota.